Boa noite a todos, muito obrigada por todos estarem aqui. A gente vai começar a nossa roda de conversa, compartilhando saberes pela Aspand, né? É com uma alegria de dar início a mais uma roda de conversa, compartilhando saberes, onde falaremos sobre o tema versão pela África. Hoje queremos olhar para as histórias que existem por trás de cada conquista da nossa convidada, Maria Chocolate, e do nosso convidado, Luciano Braga, compartilhando desafios vencidos e conquistas. Tenho certeza que será um momento de muito aprendizado, troca por todos nós. Eu vou dar minha palavra agora para minha amiga, a Cláudia Queiroga, para ela se apresentar, e depois a gente continua com o nosso processo, para a gente entrevistar cada um de vocês. Claudinha, dá. Então, deixa que eu vou falar. Mas aí você vai colocar. Tá muito barulho na onde você está, então não está conseguindo. Eu vou fazer. Então, eu vou fazer a apresentação eu mesma da Cláudia Queiroga, que fica mais fácil. A Cláudia Queiroga, ela é uma das, né, voluntárias aqui da ONG Aspand, e tem como missão auxiliar na produção de baixa renda na região metropolitana do Rio de Janeiro. É especialista em grupos formados por mulheres chefes de família, na implementação e no monitoramento do empreendimento comunitários e cooperativos voltado para o desenvolvimento integral e harmônico. As rodas de conversas, que acontecem todas as quartas-feiras, se constituem um espaço fundamental para as discussões de temas relevantes como direitos humanos, ecologia, valorização da diversidade e com o segmento programação mensal. Eu vou passar a programação mensal nossa, gente. Toda a primeira quarta-feira do mês, a gente tem conversas que inspirem. Toda segunda, compartilhando saberes, quarta do mês. A terceira quarta do mês, a gente tem Sabor e Saúde. E a quarta, terça-feira do mês, a gente tem a Palavra de Mulheres, com todas as nossas voluntárias maravilhosas que estão sempre cooperando com a gente. Aqui, com os nossos convidados e ouvintes, compartilhamos conhecimentos, tirando dúvidas e, é claro, batendo um papo gostoso. Agora, eu vou me apresentar. Eu sou a Dani Oliveira, tá? Eu tenho um ateliê chamado Ateliê de Bonecos, confecciono bonecas de pano personalizadas. Sou voluntária da Aspand, sou formada em administração de empresas, mas tenho o meu fundo muito do voluntariado para a gente poder enriquecer cada vez mais os nossos interiores, né? Porque a gente precisa. Nesse exato momento, eu vou fazer um comunicado para vocês, para as pessoas que quiserem deixar suas perguntas no chat, podem deixar, que depois a gente vai transmitir para os nossos convidados, tá? Sem nenhum problema, né? E aqui eu vou fazer agora a apresentação deles, né? O tema de hoje é a versado, né? Pela África, não é isso? Versando pela África. Versando pela África. Eu estou nervosa, gente. Faz versos e a gente está versando pela África. Eu estou nervosa, porque eu estou sozinha e eu estou nervosa. Versando pela África. E nossos convidados são o Luciano Braga e a Maria Chocolate. Eu gostaria que os convidados se apresentassem, né? Dando para todo mundo ter essa riqueza de presença de todos vocês, de saber toda a trajetória de vocês. Posso, então? Sim. Bom, boa noite. Eu sou Maria, mais conhecida como Maria Chocolate, mas o meu nome é Maria do Carmo, da Silva Miranda. Eu tenho 60 a mais, né? Nesse trabalho da biblioteca, já estou... Vai fazer 20 anos esse ano, no dia 8 de dezembro.
Eu estou voltada totalmente para a biblioteca comunitária. Em 2012 para 2013, nós fizemos um edital, convidada pela companheira Shirley Garrido, tá? E pelo outro companheiro Antônio, e fui participar junto com ele para criar uma rede, que nasceu o Polo, sendo uma rede de leitura, que na época se chamava... como é que é o nome disso? Esqueci agora, gente, estou nervosa. Não era Polo, não. Era um outro nome que a gente chamava. Lembra, Vanessa? Não lembro agora do primeiro nome que era da Terceiro. Não era Terceiro. E, a partir daí, a gente começa toda uma trajetória voltada para o livro. Mas tudo começa com... Boa noite, mulheres. Eu cheguei. Eu estou muito nervosa, pelo amor de Deus. Relaxa. Live. A pandemia toda fizemos live e agora a gente não tem bastante tempo. Bom, gente, então, meu nome é Maria Chocolate, que eu já falei, né? E tudo começou na varanda da minha casa, né? Da varanda a gente colocou uma lona, e da lona a gente começa a fazer trabalho debaixo do pé de manga com as mulheres de crianças das mães ativas, que a gente chamava de crianças especiais, e que as mães eram as mães também especiais. E fazia uma roda com essas mulheres, né? Antes de eu estar voltada para o livro, eu sempre fui participando do Comitê da Ação Cidadania, né? Tem mais de 30 anos, né, que eu participava desses comitês, junto lá com o povo do nosso querido Betinho. E em 2006 eu venho passar por um processo de saúde, onde vem a biblioteca comunitária, que começa na minha varanda, e aí em seguida coloca a lona, coloca toda aquela questão do tapete, a coxa da minha mãe, primeira coisa de casamento. E aí a gente começa a ver aquele sonho lá de trás, de quando criança, que eu sonhava em ter um livro só para mim, né? E aí a gente começa toda essa história. Hoje eu sou viúva, perdi meu esposo pela Covid em 2020, no dia 28 de abril de 2020. Tenho um filho de 30, eu tenho um filho só e tenho duas netas, a Maria Manuela e a Micaela. Hoje eu tenho uma pessoa muito importante que trabalha aqui, que me ajuda muito, que é a Vanessa Luciano, que também é ilustradora, design gráfica. Ela é meu braço direito e tudo que eu sei fazer, ela que me ajuda. Ela é o meu esteio. Ela chegou aqui com 13 anos, e hoje está com 28 anos. Então, mais ou menos isso, né? Eu moro no Parque João Pessoa, em Duque de Caxias, há mais de 60 anos. É isso. Então, eu estou muito emocionada hoje, estou sentindo muita vontade de chorar, mas, ao mesmo tempo, estou muito feliz. Agradeço muito a Adelina e a Glaucia por esse convite. E eu deixo um beijo especial para o Paulinho e para a Deise. São pessoas muito para mim. Tá. Isso tudo, gente, eu quero só trazer uma parte de tudo que eu estou fazendo, que eu venho fazendo, se não fosse realmente essa amiga de muitos e muitos anos, chamada Shirley Garrido, que me pegou pela mão e, junto comigo, me ajudou a sair da onde que eu estava, junto com meu esposo e meu filho, e a minha família, que acreditaram que eu podia fazer o que eu faço hoje. Obrigada. Eu que agradeço, eu agradeço imensamente pela sua força, né? Porque se não for mulheres igual a você, assim, o conhecimento não chega a todos, né? Porque o conhecimento, infelizmente, ele existe uma força muito grande dentro do nosso país que quer limitar isso, né? Quer ser de todos ter conhecimento. E quando alguém vem com essa força toda e começa, né? Começa com uma semente, foi uma semente sua, como você falou mesmo, na sua varanda do quintal da sua casa, e é isso que é a resistência, né? A resistência de que conhecimento é saber, e a gente precisa dar conhecimento. O conhecimento evolui o ser humano, né? O homem ele é muito melhor depois que ele tem o conhecimento nas suas mãos.
Mas eu que agradeço muito pela sua grande história, de uma grande mulher com muita força, muita coragem, né? Agora a gente vai chamar o Luciano para falar um pouco dele também. Salve, peço licença primeiro por vocês aí, né? Pedir licença para essa mulherada tão linda aí, de estar nesse espaço tão grandioso e respeitoso, né? Então, acompanhei eu entrei nos sites ali da Maré Chocolate também e fiquei muito feliz pelo trabalho que você faz, muito respeito por vocês. E a gente sempre agradece os que vieram antes, né, para a gente estar aqui hoje levando essa sabedoria. Eu sempre falo da Sankofa, né, de uma adinkra africana, que ela diz isso, né? A gente tem que resgatar, nunca esquecer os nossos antepassados, nosso passado, para viver o presente, para poder caminhar para o futuro. E antes de mais nada, já agradecer também a Adelina, que me conheceu na Flip ano passado e me trouxe para cá, e a Glaucia, por todo o carinho também, esse bate-papo que trouxe. A gente vem conversando durante esses dias aí, né? Para poder fazer parte dessa live aí tão importante, que fiquei muito orgulhoso, né? Sou aqui de São Paulo, mas eu vou me apresentar em forma de poesia, peço licença. Eu sou Luciano Braga, sou um professor, sou um poeta, sou um ator, nascido aqui na Velha Sampa com aval do protetor e tendo como missão espalhar versos de amor. Sendo assim, eu vou seguindo, escrevendo, versejando, rabiscando alguns versos, eu sigo a vida viajando. Dentro das minhas histórias, acordado, estou sonhando estar aqui com vocês. E eu peço licença para vocês, homens, me desculpem, homens, mas se curvar para as mulheres não é apenas uma questão de pedir desculpa pelos anos de maus tratos sofridos pela essa sociedade machista denominada homens. Se curvar para as mulheres não é uma questão de submissão, não, e sim superação. Superar a vergonha por termos causado tantos danos e desgosto para as pessoas tão importantes, responsáveis por simplesmente dar continuidade na espécie humana. Eu me curvo para vocês, mulheres, não apenas por perdão. Eu me curvo porque eu tenho um coração que respeita a sua dor causada pela opressão. Eu me curvo para as mulheres não apenas por modismo. Eu me curvo para as mulheres porque eu sei que o feminismo é algo tão grandioso, não? Que supera o machismo. Eu me curvo para vocês, mulheres, não apenas por vergonha. Eu me curvo para as mulheres, pois a minha classe, essa classe de homens, me envergonha muitas vezes, pois a sociedade machista é um bando de sem vergonha. Eu me curvo para vocês, mulheres, pois é sol, é lua, amor. É poesia incandescente com o seu mais alto valor. É a essência da natureza, é reflexo de uma flor. Eu me curvo para vocês, mulheres, sem nenhuma exceção. As mamães, as solteiras, as filhas de coração, as empresárias, faxineiras, as cis, trans, sapatão. Eu me curvo para vocês, mulheres, pois eu lhe devo respeito. Eu me curvo para vocês, mulheres, pois eu entendo o seu direito. E juntos lutaremos pelo fim do preconceito. Gratidão por poder participar aí com vocês. Eu sou um professor, né, que está aí na lida desde 1996, né, trabalhando na educação, trabalhando, levando um pouco dessa troca de saberes, né, baseado no conhecimento do nosso grande mestre Paulo Freire, né, levando essa troca. Eu sempre falo que a gente não leva só os ensinamentos, a gente leva uma troca. A gente ensina, a gente aprende. Hoje eu trabalho com crianças no CELMF Casablanca, mas eu comecei trabalhando com o EJA, né, onde eu tenho muito orgulho. E onde o EJA, ensino médio, depois eu trabalhei com adolescentes, e fiquei 10 anos, a história da Maria Chocolate falou quando atende umas crianças com deficiência lá, né? Eu trabalhei 10 anos no CIEJA Campo Limpo, que a gente tinha, na média de 280 adolescentes que nunca tinham passado por uma escola, né, com vários tipos de deficiência, e lá, em todas as escolas que eu passei, e aonde eu estou hoje, a gente enfrenta o preconceito, né, o racismo, a todo momento, tanto entre alunos, entre colegas, entre familiares, né, na comunidade escolar. E por isso que foi uma bandeira de luta a minha causa da educação,
foi uma maneira de luta. Quando eu entrei em educação, tinha uma mulher chamada Valmira, uma professora maravilhosa, uma professora que era candomblessista, negra, e ela era mãe de santo. E aí ela ia com as vestimentas e ela usava um turbante. E eu não entendi porque no começo do ano tinha uma fila de mães pedindo para tirar as crianças da sala dela. Ela dava aula para uma turma de primeiro aninho. As mães queriam tirar ela. E aí eu não entendia, no começo, né, quando eu entrei. E aí depois eu fui entender, né, que era o preconceito, a intolerância religiosa que estava inserida ali, que eles achavam que a professora ia fazer feitiço, ia, sei lá o que eles pensavam, né? E aí foi me incomodando, foi isso que foi me chamando a atenção. E aí, através disso, eu comecei a desenvolver as atividades ligadas às questões raciais, intolerância, e aí eu fazendo 30 anos de educação esse ano, e eu trabalho com essas bandeiras, a bandeira da questão étnico-racial, a questão de gênero, a questão dos alunos com deficiência, a questão da violência contra as mulheres. Isso são bandeiras que eu carrego e faço questão de levar nas minhas aulas. Sou formado em arte, né, e fiz algumas especializações em educação especial, na época era chamada isso, em História da África, trabalhei com Kabengele Munanga, que é uma autoridade aqui na São Paulo, né, e fiz um trabalho de 1 ano e meio com ele na USP, num curso que eu fiz lá, onde eu me mergulhei de cabeça em todos os meus conhecimentos, né, e agradeço sempre os que vieram antes de mim, para poder levar esses ensinamentos. O primeiro livro que me chamou atenção foi da Eliane Cavalheiro, né, do Silêncio do Lar ao Silêncio da Escola. Esse foi o soco no estômago que fez com que eu falasse, gente, vamos levar os conteúdos para lá e vamos tentar fazer uma educação diferente, né? E daí por diante não parei mais. É isso, agora vamos botar para a roda de conversa, que é importante para a gente. Foi incrível, muito bom, muito bom, maravilhoso. Que coisa maravilhosa te ouvir. Me desculpem que eu me atrasei um pouquinho no trajeto, mas agora já estou aqui com vocês, no meu lugar de casa, e recebê-los é uma grande honra, e 2 pessoas tão brilhantes, e agora vamos começar a nossa roda, né? Vamos. A minha primeira pergunta vai para o Luciano Braga. Como que você consegue equilibrar e integrar as suas diferentes facetas como professor, escritor e ator no seu dia a dia profissional? É meio que você já falou, né? Mas está aqui no nosso script de fazer essa pergunta para que todos tenham isso a seu respeito. Não, mas é uma pergunta interessante, porque assim, eu tive que fazer algumas escolhas na minha vida para poder desenvolver as atividades artísticas que eu faço. Eu tenho um grupo de teatro chamado Cordel Cantante, que a gente leva, além da gente levar essas várias histórias, a gente luta pelo patrimônio histórico e material, né, que é a literatura de cordel no Brasil. Então, eu tenho um grupo que trabalha com a salvaguarda de cordel aqui em São Paulo, que é o que nos leva para a Flip todo ano, né? E aí a gente tem essa premissa. E eu levo as histórias da literatura de cordel, e junto com isso também os cordéis que eu faço sobre essas questões étnico-raciais, de tudo que eu falei, a gente acaba levando para as escolas de novo, para as bibliotecas, né? E aí eu me formo ator, aí tiro o DRT, né? Já tinha uma caminhada na faculdade de artes que eu fazia, e tive que fazer essas escolhas. E aí uma das escolhas foi assim, trabalhava de manhã, tarde e à noite, né? Aí meus filhos cresceram, tenho 2 filhos, né? Um menino de 24 anos e a menina de 25, que também é atriz. E o menino se formou agora em odonto, está trabalhando como dentista. E quando eles passou em não precisava mais pagar nada de escola, eu larguei um dos cargos da prefeitura de São Paulo. Eu tive que fazer essa opção, porque eu falei, eu tenho que levar esse meu trabalho além dos muros da escola. Como? Através do teatro. Então, eu tive que fazer essas opções. E aí, hoje em dia, eu tento adequar os finais de semana, as horas vagas que eu tenho as manhãs eu tenho livre,
né, que eu me dedico para isso. Tem um dia da semana que eu entro mais tarde também, para poder conciliar essa parte da escrita, então eu tenho que me concentrar, às vezes de manhã, eu vou em algum espaço para poder escrever, e para o escritor tudo vira história, né? Então é uma cena de uma coisa, estou terminando agora um sobre moradores de rua, um livro de crônica, que é isso, você conversa com um morador, conversa com outro, e vai fazendo, levando histórias e criando. Então tudo se torna história para a gente. E aonde essas histórias que eu quero levar? Essas histórias eu quero levar para o mundo, né? Que a gente quer escrever para as pessoas lerem. A gente fala enriquecer, é muito difícil, né? Mas eu enriquecer com a escrita. Mas para mim a maior riqueza é estar levando, através do teatro, através dos livros e através da sala de aula, essa troca, esses saberes, e fazer com que uma escrita que você faça possa transformar. Essa semana passada eu encontrei um ex-aluno meu, de muitos anos, na época de 98, 99, que ele se tornou um artista, ele toca, e ele veio me abraçar, gratidão, professor, por deixar eu levar o violão na escola. E aí ele lembrou da cena, que eu deixei eles levar o violão na escola e criei um festival. Falei, vamos fazer um festival então. A diretora não deixava, falei, vamos fazer um festival. Aí eles começaram a tocar, e ele se tornou um músico hoje. Aí são esses presentes que a vida nos dá, né? Mas eu acho que é isso, Cláudia, que eu faço essa costura. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Maravilhoso. E esse lado de levar para as pessoas em situação de vulnerabilidade social nas ruas é o movimento que eu faço também da Marmita Solidária. Então, fico muito feliz com a sua integração. Muito obrigada pela sua resposta. Agora a gente vai conversar com a queridíssima Maria Chocolate. Maria Chocolate, como é que você, aquela menina que sonhava com um único livro só seu, vê hoje a sua biblioteca com mais de 4.000 títulos organizados e disponíveis para a sua comunidade? É difícil, né? A gente falar dessa história, porque os dias têm sido muito difíceis para quem trabalha com livro, trabalha em bibliotecas comunitárias. São dias que a gente se entristece quando a gente não vê as crianças vindo para as bibliotecas. A biblioteca comunitária é um espaço vivo. Os livros, eles são vivos. E hoje, quando eu me vejo com esses livros nas mãos, com essa biblioteca, parece que é mentira. Porque foi muito difícil ter esse objeto nas minhas mãos. Muito, muito. Só não foi mais difícil porque tinha uma Selma. Uma mulher chamada Selma. E uma mulher chamada Nelcina. Selma porque apresentava os livros que ela lia para mim, dela, e levava para casa e contava as histórias. Nelcina, que não sabia ler nem escrever, mas que sonhava que eu ia ser professora. Dona Selma é o último nome da biblioteca. A biblioteca chama Mulheres Amorosas Necessitadas de Navegar em Sonhos. São mulheres que atravessaram a minha vida, que me ajudaram a chegar onde eu estou, que sonharam comigo, junto comigo. O tempo todo da minha vida foi muito difícil. São situações assim de mulher preta, menina preta, com apelidos horrorosos, com brincadeiras de criança, mas que tinham o sonho de ter esse livro, de ter um objeto como esse, fazer isso aqui, porque minha neta amou. A Micaela amou de nunca mais ter um livro em minhas mãos. Né? E lia, para mim, eu só queria que ele ficasse comigo, que ele ficasse, mas ela precisava levar o livro. E ela levava, eu ficava muito triste, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque mesmo ela só não lendo o livro, ela contando as histórias, ela me deixava feliz no momento que eu estava triste. E eu estava sonhando. E minha mãe sempre dizendo, um dia você vai ser professora. Foi difícil.
muito difícil. Foram muitas casas, foram muitas patroas, boas e não boas. Foram muitos lugares que eu não queria estar. Foram muitos vizinhos, muitas coisas dizendo que eu não era. Mas até hoje ainda passo por isso em alguns momentos. A sua biblioteca fica onde, Maria Chocolate? Onde hoje ela está? A minha biblioteca ela fica em Duque de Caxias, em Saracuru, no Parque João Pessoa. Em Duque de Caxias nós temos uma rede, que é a terceira rede de leitura, que tem 6 espaços, 6 bibliotecas comunitárias, 6 espaços de leituras. 3 ficam em Jardim Primavera, que é a Josimar Coelho da Silva, quem coordena e a gestora é a Shirley Garrido. Balaio de Leitura, que fica lá na Pioneira, Jardim Primavera, quem coordena é a gestora Maria Bethânia. Tem o Luar de Dança, tem a Gigi Guerra, que é dentro do espaço Luar de Dança. Saracuruna tem um tapete literário, quem coordena é o Trajano, Fernando Trajano. Tem a Varanda Literária, que fica na varanda da casa da minha sogra, que está lá presente ainda com seus 80, 90 anos quase, eu estou um pouco da idade dela. E tem aqui, que começou também na varanda da minha casa, no Parque João Pessoa. Maravilhoso. Eles são Que coisa maravilhosa! Gente, que incrível! Incrível tudo isso, incrível a gente estar aqui com essa riqueza. Muito obrigada pelas suas respostas, pelo esse nosso conhecimento, por essa sua emoção que você está passando na sua voz. E é uma emoção que vai para a gente também. Agora, a minha outra pergunta vai para o Luciano. Luciano, em 2010, você iniciou sua trajetória como escritor. O que o levou a escolher o tema da história da África e afro-brasileira para o seu primeiro livro, Em Busca de Nossas Origens? Fale-nos um pouco. Bom, em 2008, eu fui convidado pela Prefeitura de São Paulo para ajudar na elaboração de um referencial, que é um referencial étnico-racial. A gente pensa às vezes que a gente está fazendo um trabalho e ninguém está percebendo o que a gente está fazendo, que a gente está solitário, mas às vezes o que a gente faz tem uma repercussão. E aí eu fui convidado junto com uma outra professora para fazer parte da elaboração e colocar nossas práticas em sala de aula nesse referencial, para dar dica para professores o que a gente fazia e dava certo. E o que a gente testava na sala de aula, dava certo uma coisa, não dava certo outra. Isso em 2008. E aí a editora Sumos, ela estava fazendo uma coleção chamada Consciência em Debate, e ela estava procurando alguns autores novos para fazer parte. E aí a coordenadora chamada Vera Lúcia Benedito, que a gente sempre fala que a gente tem que sempre agradecer a quem veio antes, né? E a Vera Lúcia Benedito era recém-chegada, ela tinha feito um trabalho muito grande nos Estados Unidos, onde ela trabalhou muito a questão racial lá, que lá é punk também muito forte, e ela veio com uma experiência muito forte aqui. E aí ela indicou, ela gostou muito do trabalho, do que a gente fazia em sala de aula, ela me indicou. E aí teve um desafio, eles falaram assim, nós queremos que vocês coloquem essas práticas de sala de aula num livro, mas não de uma maneira didática. Foi até esse livro, acho que foi para Maria Chocolate também junto, não foi, Maria? Eu acho que mandamos para ela também, a Glaucia presenteou, né? Isso. E aí esse livro, eu e a Elizabeth Mello, que é uma professora, que é coautora do livro, nós criamos um personagem ali, baseado na nossa vivência na escola. Então essa escola existe, o CIEJA Campo Limpo, é uma escola onde eu trabalhei 10 anos, que eu falei no começo, é uma história que existe, e as histórias colhidas ali são várias histórias que se transformam no Lube, que é o personagem principal. E lá a gente fazia dessa maneira mesmo, as pessoas vinham
e a gente introduzia a história da África e as contribuições africanas na sala de aula, mas no dia a dia. Então, na hora de trazer um personagem para falar, a gente trazia um Solano Trindade, por exemplo, né? O qual eu tenho o prazer de conviver muito com o filho dele, o Liberto Solano, que é um parceirão nosso, né? E com 80 anos também é um griot, né? E ele mora aqui perto. Então, eu levava, através desses livros de Solano Trindade e outros vários, né? A gente apresentava para os alunos. E aí eles iam trazendo, tanto é que nesse livro tem até as cartas que tem são reais, cartas que a gente pegou depoimento de atos de racismo que as mulheres, principalmente, sofriam, né? Naquela época, sofrem ainda, mas essas sofriam, e a gente tem uma parte do livro que é depoimento. Então, ele é um conto, mas, ao mesmo tempo, ele é um conto baseado em histórias reais. E foi aí que, através desse livro, que eu me tornei escritor, em 2010. E dali para diante eu não parei mais de escrever. E a temática africana era uma temática que eu via essa necessidade, que eu vi o que isso causou na sala de aula. Aí eu fiz, por exemplo, um outro que chama Macumba. Isso é Macumba, que é uma literatura de cordel. Por quê? Porque existia um preconceito, uma intolerância religiosa muito forte na sala de aula. E aí eu escrevo através dos versos do cordel e trago a história da macumba, do instrumento musical, aí eu entro nessas questões. E aí eu vi que isso fazia com que quebrava de uma maneira tão gostosa o entendimento das pessoas e começavam a ver. Tinham pessoas que eu ia falar sobre isso, já saíam da sala. Aí voltavam depois, né? Aí eu escrevi sobre Luísa Maim, porque as pessoas conheciam Luiz Gama, né? Que, lógico, não tem nem o que falar desse homem magnífico que foi, né? Mas aí as pessoas não conheciam sobre Luísa Maim. E aí, através também desse, que eu sempre gosto de dar as referências, né? Do Defeito de Cor, que é um clássico, né? A nossa Bíblia. Eu cato um trechinho da história de Luísa Maim, transformo em literatura de cordel, levo para a sala de aula e dá super certo. Maria Firmina também, né? E aí a primeira professora negra fazer essa sala de aula acontecer, né? E aí eu vou trazendo essas histórias e vai me enriquecendo cada vez mais. Eu vou ficando feliz com isso, porque o resultado é um resultado muito bom. É um resultado da quebra de preconceito. A pessoa que tem contato com isso, ela vai tendo novos olhares, né? Que a gente fala, a gente não pode mudar o mundo, né? Mas a gente pode fazer um fragmento, né? O que a Maria Chocolate faz, por exemplo, é fantástico. Eu não faço, talvez, nem um terço do que ela faz com essas bibliotecas que ela faz, essa leitura na laje. Mas eu vou espalhando também essas gotículas, né, através da leitura, e aí meus livros vão parar nessas bibliotecas que vão somar, ó, esse de Angola, né, também, que fez em cordel, aí esse Versando pela África, né, que é o tema título do nosso bate-papo, que traz a história dos 5 países africanos que falam a língua portuguesa. Eu trago ele através da poesia, trago não só o sofrimento, eu trago as conquistas desses países, para as pessoas olhar as pessoas que foram sequestradas, escravizadas para esse Brasil, olhar de uma maneira diferente. Elas falam assim, essas pessoas têm história, esses países têm história, eles eram ricos, eles foram saqueados, destruídos da mesma forma que fizeram quando trouxeram aqui para o Brasil essas pessoas, quando invadiram e trouxeram as pessoas escravizadas, sequestradas do continente africano e exterminaram grande parte da nossa comunidade dos povos originários. É maravilhoso, maravilhoso te ouvir. E só uma roda de conversa não vai dar para a gente extrair tudo o que vocês têm para nos proporcionar. Mas foi incrível, incrível demais. E agora a minha pergunta vai para Maria Chocolate. Como as mulheres da sua comunidade e da rede de voluntárias contribuem para manter vivo o significado das bibliotecas MANS, mulheres amorosas necessitadas de navegar em sonhos? Que coisa linda!
é uma... Cada uma tem um significado diferente, e cada uma diz por que esse nome veio para a nossa biblioteca. Maria Julia foi que acolheu toda a nossa família, que trouxe todos os mineiros pela Rede Fluvial para morar nesse lugar onde eu estou, no Parque João Pessoa, aqui, antiga Coreia. O significado de multiplicação, mulher que multiplicava. E aí vem a Polônia, catequista, e que fazia as brigas de criança apagarem falando de amor. E com um sorriso ela fazia das mãos. Depois vem Nelcina, a minha querida mãe, que tinha a necessidade de ser amada, ser respeitada como mulher. Analfabeta, mas entendia muito a vida através das cores. Depois vem Nivalda, que ano passado partiu, com seus 90 e poucos anos, que parecia uma nuvem que balaiva no ar. 10 anos começou a lecionar aqui nessa comunidade, ensinando os filhos dos senhores. Catequista de movimento social, de base. Paulo deve lembrar, saber um pouco dessa história, junto com o Firmino, que ficou todo lá da antiga, né, Paulinho? Você está aí, né? E essa Nivalda, ela foi uma grande guerreira. Foi homenagem por nós, aqui no nosso bloco, em Barra do Saracuruna, homenageada. E ficou muito feliz, mesmo na cadeira de roda, ela se levantou e agradeceu o povo. E por último, Selma, significações. E a enfermeira que cantava as histórias, que se quebrava um braço, ela colocava no lugar sem a gente sentir dor. Pequenininha, a última que está viva, mas que está sempre acolhendo e dando carinho para a gente. São essas mulheres que me ensinaram a ser o que eu sou. Não tem como falar de pessoas que me ajudaram. Eu não estou aqui porque eu só comecei sozinha. Foram vocês. Foi o povo da minha rede. Não só a rede de bibliotecas comunitárias, pertencendo à rede de leitura, mas a rede nacional também, bibliotecas comunitárias. Falar desse espaço literário dessas mulheres é significar o respeito. Nós moramos, eu coloquei o nome assim, de uma feijoada, nasceu o quilombo do Chocobim, onde nós fazemos a feijoada. É neste quilombo que a gente senta, que a gente discute, que a gente faz as rodas, bate-papo. É nesse quilombo que a gente se vê reconhecido. É muito difícil, mas não é impossível. A luta não começa só com a questão de sonhar com o livro, mas começa com a sobrevivência, do ir para a escola e ser respeitada como menina negra, de ir trabalhar na casa da patroa, ser respeitada como mulher negra. E até hoje, o desrespeito ainda continua. Até hoje, nós mulheres temos pouco espaço para falar. Nós, mulheres, não conseguimos ouvir a outra mulher entender, falar ou crescer. O companheirismo precisa existir. É preciso apresentar esses livros. O meu, o do Luciano e de quem mais. Eu não escrevi tantos livros que nem o Luciano, mas eu estou escrevendo a minha história. Eu não posso contar a história de Adelina, não posso contar a história do Paulo, não posso contar a história de Cláudia. Eu tenho que contar a minha história. Se eu não contar a minha história, ninguém vai entender por que eu fundei uma biblioteca. É um espaço vivo, gente. É um espaço que fala com as pessoas. É dentro desse livro que eu me reconheço. Às vezes eu não tenho tempo de ler, porque correria danada. Mas a gente lê a vida. A gente lê uma mulher quando chega aqui na porta só para pedir um pouquinho de café. Mas senta, toma o café e lê o livro. Ainda pega o papel, coloca o nome, entrega na mesa, coloca na mesa, para dizer que ela esteve aqui. Se penteia, se arruma quando vai a um passeio com chocolate. É esse espaço, as bibliotecas comunitárias em todo lugar do Brasil, são muitas. Não são poucas, nós somos muitos espaços de leitura vivo.
onde os livros se abrem. E hoje as escolas, junto, professor Luciano, junto com as bibliotecas comunitárias, estão fazendo um papel maravilhoso. Principalmente em São Paulo, com a Abel Maia, com a Quintana de Oliveira, com a Conceição Evarista, aqui no Rio, que é lá de Minas Gerais também, como eu sou. E outras mulheres. Eu posso trazer uma para vocês que eu gostaria muito. Tadinha, essa mulher de São Paulo, que fala muito dela, da família dela. Isso representa mulheres que precisam precisa abrir esse espaço, que seja na varanda, que seja no campo de futebol, que seja um livro de Ela caiu, gente? Eu acho que a Maria Chocolate caiu. essa realidade. Caiu? Ah, não, E caiu essa não, menina voltou. que Sônia, esses nomes dessas mulheres. A conexão dela está um pouco fraca. A gente passa para a próxima e depois ela complementa. Tá, então, a minha próxima pergunta vai para o nosso ilustre Luciano Braga. Qual foi a principal motivação e os maiores desafios ao cofundar o Espaço Cultural Maria Alice e o Grupo Cordel Cantante? Alô, olha. Voltou? Acho que caiu. Oi? Agora sim, mas está falhando. Agora sou eu. Agora, isso. Aí eu já fiz, Maria Chocolate, eu fiz já a pergunta para o... Cláudia, se quiser deixar ela complementar, Não, depois eu respondo. Ah, então tá bom. Tá, pode deixar ela complementar, depois eu respondo essa. Maria Chocolate, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. Estão me ouvindo? Sim. Está congelando, tá falhando a sua fala, às vezes. E agora, como é que está? Está falhando? Melhorou. Melhorou. Então, são essas as nossas conquistas, são essas os nossos desafios, de trazer as crianças para dentro desses espaços. Em alguns momentos, em alguns lugares que eu estou, eu falo muito sobre a questão de ter um livro na mão de uma criança em qualquer esquina, em qualquer lugar. Esse livro precisa chegar na mão das crianças. É preciso que tire os celulares da mão das crianças e que eles possam ler livros. É preciso que os pais, os avós, parem e pensem o que nós queremos para o nosso futuro. E é isso que eu venho fazendo nas escolas, quando eu vou participar das escolas. É entregar para essas crianças os livros que eles possam ler, que eles possam pegar. E as bibliotecas, quando eu falo que ela é livre, é porque as crianças pegam os livros, o que elas quiserem. E a gente usa muita palavra. Eu não sei ler, Chocolate. Sabe ler, sim. Você sabe ler com o coração. Porque quando você sabe ler com o coração, você abre as portas e começa a decifrar o que está dentro do livro. E começa a viajar. Foi desses objetos, chamados livro, que a Chocolate conseguiu sonhar e conseguiu, junto com outras mulheres, né, da nossa rede, das redes nacionais, a implementar essa questão dos planos estaduais, nacionais, municipais do nosso Brasil, dos nossos municípios. Eu acho que é isso. Coisa maravilhosa. Ai, que bênção para os nossos ouvidos ouvir essa sua fala tão radiante de como é importante ler e como é importante de verdade a gente dar mais livros ao invés de dar tecnologia que as crianças não vão seguir adiante. Agora, muito obrigada, Maria Chocolate. Luciano, você lembra da pergunta que eu te fiz? Ou quer que eu faça de novo? Não, é sobre a motivação, né, da abertura dos espaços, né? Do Espaço Cultural e do Grupo de Cordel Cantante. Antes de eu só responder rapidinho, só para falar para a Maria Chocolate que
é tão importante o que você falou em relação a essa troca que você faz, essa contação de histórias, sabe? Você levar os livros para as crianças, porque é através do encantamento que eles vão conseguir sair desse... Porque eles têm muita imaginação, né? E a criança, quando ela aprende a ler, quando ela aprende a gostar de ouvir histórias, ela vai se tornar um bom leitor, porque ela vai conseguir despertar a imaginação delas de uma maneira assim. Então, o trabalho que você faz realmente é incrível, né? É independente, a gente fala assim, não é quantidade de livros, não. A quantidade é por causa que eu sou muito, eu vou escrevendo, porque eu não, minha cabeça não para, mas é uma coisa de, o que você faz é tão importante quanto, né? Saiba disso, né? Essas bibliotecas comunitárias, esse trabalho que você faz na Laje, é encantador. Então, isso também é uma das motivações, né, que a gente faz quando ela fala do espaço. O Espaço Cultural Amarelista é um espaço que ele pertence, fica em Osasco, Presidente Altino, também, que é o município de São Paulo, né? E mesmo eu moro na Zona Sul, na região do Campo Limpo, uma região periférica da Zona Sul, aqui de São Paulo, e o Espaço Cultural ele fica em Osasco. O Espaço Cultural, nós íamos ensaiar lá, dentro da casa de um amigo, que é o Wagner Anjinho, o nome dele é Anjinho, é o sobrenome dele mesmo, e lá ele começa a dar aula de teatro para gente, para um grupo eu já com mais de 40 anos, né? E eu fui para lá para aprender a escrever dramaturgia, que é uma das linhas que eu não sabia, queria aprender. Eu falei, mas nada melhor do que fazer um curso de teatro, né? Mais um curso de teatro. E aí ele se encantou com a gente, com o grupo, e aí se empolgou, e foi lá, quando a gente viu, ele dividiu a casa dele em dois, quebrou as paredes, e virou um espaço cultural, né? E aí, só que esse espaço, a gente não tem verba, né? Então ele fica, assim, a gente usa para espaço de ensaio, para fazer saraus, e para tentar agregar a comunidade que está em volta, mas é um trabalho muito árduo, a gente, sem fomento, é muito difícil. Em São Paulo, a gente está com um problema sério do nosso governo de São Paulo, como vários outros governos aí da direita que não investem na arte, na cultura, e a gente tem esse problema que a gente não consegue verbas públicas para poder fomentar um espaço esse igual a Maria Chocolate, porque se ela tem uma verba que vem de um fomento externo, você consegue levar esse projeto para um monte de lugares. Então esse era um desafio que ainda a gente está fazendo. A gente tem lá mais ou menos uns 2.000 livros, estão parados, porque a gente não consegue montar a nossa biblioteca lá, né? Então, mas uma das motivações foi essa, a gente sempre pensou em lá, nesse espaço cultural, ser um espaço não só de teatro, e sim um espaço de troca, principalmente de livros. Então, a gente tem os livros lá, falta ainda colocar no lugar adequado, né? Então, a gente está, para esse final desse ano, para o meio do ano para frente, a gente quer colocar em prática esse nosso sonho da biblioteca, né? Da sala de teatro. E o que motivou o grupo do Cordel Cantante foi exatamente salvaguardar mesmo levar a história da literatura de cordel para todos os cantos, né? A literatura de cordel se torna patrimônio imaterial em 2018, né? É uma literatura genuinamente brasileira. O nome cordel é de Portugal, mas a escrita da literatura de cordel, o formato, a métrica, a rima e a oração, ela é nossa, criada por Leandro Gomes de Barros, né? Que foi o primeiro cara a escrever. E aí a gente leva essa história de Leandro Gomes de Barros e leva a história da primeira mulher a escrever literatura de cordel, que é a Maria das Neves Batista Pimentel, né? Os dois são paraibanos, e ela escreve com o nome de Altino, que era o nome do marido dela, porque as mulheres não tinham espaço na literatura, principalmente na literatura de cordel, que era uma literatura extremamente machista, né? E ainda existe um combate muito grande para que as mulheres tenham muito espaço, né? E a gente faz questão de estar nesse grupo que eu faço parte. Nós temos 2 integrantes que são cordelistas mulheres e 2 integrantes cordelistas homens, né? E a gente leva a história da literatura de cordel. Então essa foi a motivação. Vamos levar a história desses dois, do pai e da mãe do cordel. Mostrar que a literatura de cordel é a forma que as pessoas alfabetizavam antigamente, da forma que ela ia
para o sertão, da forma que ela ia para o interior, onde não tinha televisão, e as pessoas aprendiam e se alfabetizavam através da leitura, como a Maria Chocolate falou. Então, as pessoas contavam a história, as pessoas gravavam na memória, quem não sabia escrever, um escriba fazia, e levava as notícias, levava as outras coisas. Então, isso é o que motivou a gente. A história tão linda da literatura de cordel, a gente falou que a gente precisa formar um grupo de literatura de cordel através de teatro, através de dança, através de música, e espalhar. A gente foi muito agraciado que em 3 anos seguidos nós conseguimos atingir as bibliotecas de São Paulo, 32 bibliotecas em São Paulo, com esse nosso trabalho, com esse projeto, levando essa história da literatura de cordel através do teatro. Então, é o que me motiva ainda, é o que me motiva. Apesar da falta da verba, a gente vai lutando, e vamos conseguindo. Né? É isso, essa é a minha motivação de continuar na arte, né? Porque a arte, eu sempre falo, a arte transforma o ser humano, né? O Solano Trindade tem uma frase que ele fala assim: vamos pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. Incrível. Maravilhoso. Muito bom, assim, é gratificante, assim, escutar. Eu estou aqui no delírio, aqui, escutando essas histórias. Gente, vocês são extraordinários, sabe? Vocês dois são extraordinários. Eu estou aqui, eu fico sorrindo, daqui a pouco eu fico assim, das fumaças vai aparecer eu assim, porque isso me emociona. Eu também estou emocionada, porque acho que quando a gente tem a mesma mente, né, do que a gente quer para todos, né, o conhecimento, que eu falo, vocês são, na verdade, geradores de conhecimento, né, vocês estão levando cultura, abrindo a mente, como a Chocolate falando sobre essa parte de sair um pouco do telefone e ir para, né, pro livro, isso é incrível, porque abre os horizontes, né? A gente precisa abrir os horizontes, né? O crescimento humano, ele precisa, né? O homem evoluiu porque ele foi atrás do conhecimento, né? Para poder se tornar o que é hoje. Então, e a gente está numa fase que está muito grande essa coisa, né? As crianças estão muito presas em certos padrões da internet, e isso você acaba não vendo eles com conteúdo, sabe? Com capacidade de estar no mundo, né? Isso é muito interessante. Muito obrigado mesmo. Eu vou agora fazer uma perguntinha para a Maria Chocolate, tá? Quais das atividades voltadas para as crianças e jovens de maior impacto social desenvolvida no Centro Comunitário Chocobim, e como as voluntárias contribuem com as suas próprias vivências nessa formação e transformação das crianças? Então, aqui na nossa biblioteca, a gente trabalha com a mediação de leitura. Né? A gente apresenta os livros, a gente deixa tudo organizado, apresenta os livros, e eles deixam os livros espalhados, e eles vão lá, pegam os livros e eles viajam. Né? Fazemos mediação de leitura, trazemos pessoas para contar histórias, para outros escritores, fazemos rodas, fazemos tarás também de vez em quando, e trabalhamos muito com ele a questão também da ilustração, que a Vanessa também é uma ilustradora, né? E trabalhamos com eles a questão de trocas, né? Um aprende com o outro, quando um não sabe, o outro lê. E a partir do que ele sabe, a partir do que está aqui dentro do coração. Quando ele chega e diz que não sabe ler, a gente coloca para eles que eles sabem, é só eles olharem, porque existem livros de imagem. E o livro de imagem conduz isso para eles. A partir da história que ele traz de casa também. Eu estou respondendo certo, gente, que eu estou muito nervosa. Eu estou muito agitada. Aí, apresentar os livros. Mas a gente participamos de várias coletâneas. Você pode pegar aqui para mim, Vanessa, por favor? Os livros das crianças, junto com outras escolas, com temas temáticos, com cidadania. Você está incrível. Não fique nervosa. É só você fluir. Cidadania em minha vida, tá?
As bibliotecas comunitárias junto fizeram as poesias, Arte para Brincar, Tecendo pela Paz. Esse aqui, junto com a Fabiana, o primeiro, que foi feito em 2019, Rosas Negra Tecendo a Resistência, foi lançado na Lê, no campo de Santana. Só títulos maravilhosos, assim. 2019. Esse aqui é o da rede, Tecendo a Rede de Leitura, que é uma coletânea em que todos nós, os simpatizantes, fizeram poesias, trouxeram para cá. E aqui tem... Que linda! Me emociona muito que... Não dá para falar. É genuína a sua emoção, porque trazer todos esses saberes nos dá vontade de ter a coleção toda, Maria Chocolate. Sim. Eu já sou uma apaixonada por leitura. Vou ter que fazer a encomenda. Pode encomendar os livros dele. Do jeito que é apresentado nas bibliotecas comunitárias, aqui na biblioteca, porque a gente não só tem a biblioteca comunitária aqui no Chocobim, tem as outras, né? Mas a biblioteca comunitária do Chocobim, que é essa aqui, que é a biblioteca mãe, ela, além disso tudo, ela faz... Ai, maravilhosa. Olha, gente, tá falhando um pouco, né? E nós temos um bloco também, gente. Tá falhando um pouquinho a sua conexão. Infelizmente, né? A gente não gostaria, mas vamos ter que encerrar a nossa conversa riquíssima, com tanta troca, com tanta vivência nessa roda de conversa. Nós falamos sobre arrumar a casa e buscar recursos para empreender, refletindo sobre os desafios de vocês e as estratégias que vocês utilizaram para atingir os seus objetivos, que passam a ser nossos objetivos. Nossa gratidão ao Luciano Braga e Maria Chocolate pelos saberes e experiências compartilhados com tanto amor, fortalecendo ainda mais essa rede de mulheres que inspira. Sigam as redes sociais da Asplande e dos convidados e lembrem-se, toda quarta-feira temos uma nova roda de conversa, sempre com temas inspiradores.